vamos falar sobre 3 fermentos que influenciam a nossa mente. 3 fermentos que influenciam a nossa mente. Você tem uma mente, certo ou não? Tem? Tem? Cérebro, mente? Trouxe aí? Então liga, deixa ligada. Presta atenção. E a palavra de Deus, você sabe o que é fermento, né? Minha mãe usava fermento. Eu lembro que a gente cheirava aquele fermento Fleischmann, que ela fazia pão. Quantos fazem pão aqui? Você faz pão? Não? Faz pão? É, maravilha. Você faz? Ah, eu sei que faz. Muito bem. Faz bolo, né? Aliás, tem umas pessoas que fazem bolo aqui que eu vou dizer, me mandaram um bolo semana passada. Eu falei, de morango eu não gosto muito, gosta mais do meu filho. Quando eu comi um, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui foi feito nos céus, entendeu como é que é? Não, isso é culpa da Neg que faz esses bolos e outros aqui, né? Então você sabe que para fazer bolo, para fazer pão, precisa de fermento. Tem o químico, né? E tem aquele que tem que esperar, que é o outro. Para que serve fermento? As boleiras aqui e os padeiros, para que serve o fermento? Para fazer o quê? Para crescer. Se não tiver fermento, não cresce. Joaquim também faz pão, né, Joaquim? Joaquim, você cozinheiro aí, filho. Vou parar de falar de comida que vai dar uma fome braba, né? Daqui a pouco. Mas se você não colocar fermento, não é? A massa não cresce. E eu sei que para fazer o pão, conforme você vai sovando, o que acontece? Sabe que o fermento, esse que é o biológico, né? Ele, frio, não faz nada. Quando você põe na temperatura ambiente e começa a esquentar, o que acontece? Ele começa a reagir e aí a massa cresce. O fermento royal, aquele de pozinho, quando você põe no forno aqui, a massa cresce, não é? Precisa de calor. Agora, quando Jesus fala de fermento, ele está usando essa ideia. Qual é a definição de fermento? A definição de fermento é a mesma ideia. Para fazer, você precisa, eu não sei qual que é a proporção, mas quanto vai para 1 quilo de farinha, quanto vai de fermento? 50 gramas? 50 gramas de fermento, 1 quilo de farinha. Então, pequena quantidade de fermento faz o quê? 1 quilo de farinha. Fermento é aquilo que, mesmo aplicado em pequena quantidade, pela sua influência. Então imagina isso agora aplicado no pensamento, na mente. É uma coisa que pequena, lançado na sua mente, produz uma influência em toda a sua maneira de pensar. Fermento é aquilo que, mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, impregna totalmente uma outra coisa. Num sentido bom ou num sentido mal. Então Jesus está falando sobre fermento. Olha o texto, 1 Coríntios capítulo 5, 6, o apóstolo Paulo diz: o orgulho de vocês não é bom. O que não é bom? Orgulho. Olha, orgulho nunca é bom. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? É verdade, você precisa de muito pouco para uma grande quantidade de massa. Quer dizer, é preciso apenas certas palavras, certas ideias na sua mente, para fazer com que toda a sua maneira de ver uma situação mude, seja afetada, seja influenciada. Então ele está dizendo aqui: livrem-se do fermento velho. Parece que todos nós viemos com umas ideias velhas, certo ou não? Antigas de pensar. Livre-se dessa maneira de pensar velha, para que seja uma massa nova e sem fermento, como realmente vocês são. Ele está fazendo aqui uma lembrança que na Páscoa dos judeus, lembra quando eles saem do Egito? Eles comem pães sem fermentos e ervas amargas. O pão sem fermento é para lembrar: vocês não têm que levar nada do Egito. Não pensem como escravos mais. Vocês foram escravos muito tempo. Vocês vão para uma terra livre. Então, por isso celebremos, diz a Bíblia, a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, o fermento da perversidade. Perversidade é se dar bem às custas dos outros, mas com os pães sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então ele fala: olha, vocês têm que viver de uma maneira, pensar diferente.
Vocês não são mais como eram antes. Vocês têm uma nova vida. Cristo agora é a sua vida. E esta ideia de fermento, a Bíblia fala que existem 3 tipos, não é verdade? Não. E essa ideia de fermento também é mencionada em Gálatas 5, não é? Que eles começaram cheios do Espírito Santo e depois queriam ir para práticas legalistas. Eles falam, vocês estão livres. Então, há muitas advertências. E Jesus mandou tomar cuidado com 2 tipos de fermento. O fermento de Herodes e o fermento dos fariseus e saduceus, dos religiosos. Então, em Marcos capítulo 8, o texto fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Você lê Marcos capítulo 8, Jesus está no lugar e as multidões chegam. E diz o texto que depois de 3 dias a turma está com fome. Imagina uma multidão 3 dias assim, meio que sem comer. Os caras iam estar com fome, né, gente? Fala a verdade. Tem uns que ficam 6 horas sem comer, você não sabe que a comida desaparece. Você está entendendo, não? Quem tem filho adolescente em casa sabe, né? Entendeu? Aliás, quantas casas aqui, a geladeira mais perto da noite antes de dormir, ela sofre ataques. Sofre ataques, né? Aquela pizza que ninguém quis, sabe como é que é, né? Chega de manhã, não tinha um pedaço de pizza aqui que sobrou? Pois é. E aí o que acontece? Está ali, e Jesus fala, eu não quero mandar o pessoal embora sem comer. Aí os discípulos, segunda vez, como é que vamos alimentar essa turma toda? De novo, só temos 7 pães e uns peixinhos. Trouxeram para Jesus, o que aconteceu? Aconteceu como da primeira vez. Ele deu graças, repartiu, e os discípulos foram distribuindo pão e peixe. 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram e sobrou 7 cestos. Esse é o relato de Marcos 8. Da primeira vez sobraram 12 cestos, eram 5.000 pessoas. Quer dizer, tinha mais gente que comeu e sobrou 12. Porque aqui estavam 3 dias sem comer, não é? 4.000 homens sem comer 3 dias. Você imagina quantos caras não comeram, hein, gente? Fala a verdade. Não importa, sempre vai ter, amém? Com Jesus sempre vai ter. Só que acontece, aí eles saem, vão para um barco, para um outro lugar, lá encontram os fariseus, tem lá uma conversa, tudo. Depois eles estão voltando. Quando eles estão voltando, os discípulos no barco levam só um pão. Eles levam só um pão, esqueceram de levar o resto. Tinha só um pão. Olha o que diz o texto em Marcos, no capítulo 8, no versículo 4. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, né? Aliás, todos esses slides a gente coloca no nosso aplicativo, tá? Depois, se você tiver lá no boletim de G100, lá tem todos os slides, tem tudo mais. Então isso aí sempre nós colocamos na internet, e o áudio também. Então os discípulos, diz o texto, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus faz uma advertência. Jesus diz assim, fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos falavam, porque a gente não trouxe pão. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Ao saber que estavam falando, Jesus falou, por que é que vocês estão discutindo por falta de pão? Em outras palavras, eu não estou falando de pão. Vocês não sabem ou vocês não entenderam? Jesus fala para os discípulos, o seu coração está tão endurecido. Olha só o negócio. Será que o seu coração está tão endurecido que vocês não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Lembra de outro texto que Jesus falou? Esse pessoal ouve com os ouvidos, né? Eles não veem, eles veem, mas não veem, ouvem, mas não entendem e não creem no coração. O coração está endurecido. Toda vez que o coração está endurecido, a gente não ouve Deus. A gente olha e não entende as situações. Ficamos discutindo e fala, ei, para de discutir. Às vezes estão brigando, marido e mulher discutindo, e Deus fala, ei, a situação é outra. Vocês não se lembram de nada? Jesus está falando mais ou menos assim,
Faltando pão? Aí ele pergunta: quando repartir 5 pães para os 5.000, quantos cestos sobraram? 12. E quando repartir 7 pães para os 4.000, quantos cestos grandes, cheios de sobras? Era cesto grande, hein? Vocês recolheram? 7. E vocês ainda não entendem? Será que vai faltar pão? Jesus falou assim: eu fiz 2 milagres poderosos para demonstrando o meu poder, mostrando, e vocês estão preocupados com o pão? Estou falando do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus. O que ele quer dizer, esse fermento? Ele está dizendo: vocês têm que tomar cuidado para vocês não pensarem igual a turma de Herodes pensa, e vocês não pensarem igual a esses fariseus aí pensam. Vamos entender então como que eles pensam. O que é o fermento de Herodes? Herodes é o racionalismo humano. Herodes é um cara inteligente, era um rei. Quando ele falava, os caras diziam: meu Deus, esse cara é o... Nossa, ninguém... esse é... Não, é o cara. Não é verdade? Não. Herodes era um cara... Oxe, os caras... Que é um homem inteligente, cara de cultura. O fermento de Herodes é o racionalismo humano, a sabedoria humana, a força do homem, a autossuficiência. É aquela aparência de responsabilidade, sabe? De bom senso. Não, as coisas não são assim. As coisas são assim. Se você tivesse feito dessa maneira, estaria dando certo. Não é uma questão de Deus, é uma questão de bom senso. Você percebe? Deus vai ficando assim, mas que, né? Não, Deus não tem a ver com esse negócio, né? O racionalismo, a definição dele, né, é uma doutrina que diz que tudo em última instância é determinado por princípios racionais. Ou seja, a gente olhar bem, a gente vai ver a causa e a consequência de tudo. Então, tem muita gente na igreja que pensa assim: não é um negócio de Deus, não é uma questão disto. Claro que Deus existe, mas Ele ajuda aqueles que se ajudam. Já viu isso, não? A parte do homem Deus não faz. Qual que é a parte do homem? O homem é especialista em fazer o quê? Pecar, cometer erros. É isso que o homem faz. Deixa eu perguntar, além de mim, que já estou com a mão levantada, quantos de vocês, né, já fizeram coisas erradas que sabiam que não deviam fazer e fizeram? Deixa eu ver. Graças a Deus. A parte do homem, Deus. O que ele está dizendo? É aquele racionalismo, que tudo depende de você. Tudo depende de se você olhasse bem, se você analisasse a situação. Não é Deus que tinha que ter visto isso. Você é a resposta para o seu próprio problema, sabe? Os gurus da autoajuda, não é? A turma que gosta de fazer, como é que é? Aconselhamentos, não é? Que gosta de fazer qualquer coisa aí que autoajuda. Tem coisas boas, é verdade, né? Mas é o pessoal assim que... Acabou? Pagou por quê? Não é Deus. Da próxima vez, faz uma lista de compras antes de entrar no barco. Se tivesse feito uma listinha, vocês não tinham esquecido de levar comida. Vocês tinham levado pão, manteiga, bolacha, peixe, atum, não é verdade? Não. Sushi, sashimi, todos esses negócios todos. É o racionalismo, né? O homem está no centro. Quem está no centro? O homem. Deus está ao lado, não é? Deus está ao lado. Como é que o fermento de Herodes afeta a sua e a minha maneira de pensar? Eu já sei como isso funciona. Sabe como é que é, não? Não, já passei por isso antes. Eu já sei como é que é aquele negócio. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. E se Deus quer que faz do outro jeito? Não, mas sabe como é que é? Eu não acredito que Deus pode intervir, é minha responsabilidade. Você percebe? Parece uma coisa boa, você está entendendo, gente? Esse negócio não parece uma coisa ruim, ele não parece uma coisa má. Quer dizer então que você não tem que ter responsabilidade? Lógico que não, tem que ter responsabilidade. Quer dizer então que você pode fazer qualquer coisa sem pensar nas consequências? Não.
Só que Deus está excluído desse negócio, percebe não? Eu erro, eu tenho que consertar, eu sou capaz, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse... E tem pessoas que se consomem nisso, e Deus? Não, mas aí o orgulho não permite. Eu procuro as soluções humanas primeiro, depois Deus. O fermento de Herodes nos leva a pensar que a gente... Deus não vai fazer por mim o que eu posso fazer. Não vai, num certo sentido. Mas em outro, também em orgulho, é ou não é? Eu já tentei fazer tanta coisa que eu achei que sabia e deu errado. Foi ou não foi? É verdade? E aí? Meu coração fica endurecido. Eu não consigo ouvir o Espírito Santo, porque afinal de contas eu tenho que fazer alguma coisa. Orgulho. Eu preciso resolver isto. Sabe? Quando a gente está debaixo da influência desse fermento, essas ideias tomam a nossa mente, a gente não recorre a Deus. Deus é um recurso assim que a gente vai postergando. O racionalista, o racional, aquele que acha que tudo pode ser, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter um motivo. Deus e o diabo estão no lugar deles, sei lá, estão quietinhos. O negócio são os homens. Está claro, irmãos? Está claro para você? Deu para ter uma ideia? Pensa se você não pensa desse jeito de vez em quando. Todos nós somos tentados a pensar. É verdade ou não é? Quando você demora para recorrer a Deus e quer resolver o problema com as suas próprias forças, o fermento de Herodes está contaminando a sua mente. Tem pessoas que vivem pelas suas forças. Depois elas falam, foi Deus que fez. Mas lá no fundo falam, foi Deus que fez, mas eu fiz. Eu também, afinal de contas. Orgulho. Aí você tem o fermento dos fariseus. A religiosidade. O que é o fermento dos fariseus? A religiosidade. Não dá para saber qual que é o pior. Eu acho que esse é até pior. Porque se o cara conhece a Bíblia, o cara conhece Deus, sabe coisa de Deus, sabe coisa sobre Jesus, mas ele sabe muita coisa. É um Deus que existe na teoria, mas não existe na experiência, não tem na prática. Deus que existe no conhecimento, mas não na experiência. Aí você sabe tudo sobre uma pessoa, mas você encontrou ele? Não. Apertou a mão? Não. Você pode ligar para ele agora? Não. Jesus dizendo, nunca vos conheci. A gente fez um monte de coisa boa, a gente pregou, a gente ensinou, curou. Eu não conheço vocês, nós não temos relacionamento. Mateus 7. A mente com o fermento dos fariseus ia dizer assim, alguém está pecando aqui, por isso que esse barco está com uma tempestade. Alguém está pecando aqui, por isso que não tem pão. Os fariseus, eles querem saber de tudo. Eles querem achar a explicação para tudo. Você está doente? Alguma coisa boa você não fez. Sabe os amigos de Jó? Jó, você é legal, mas se fosse bom mesmo, você não tinha esse problema. Se você fosse um cara legal, não tinha acontecido essa desgraça. Se você fosse bom, sabe como é que é o negócio? Deus é justo. Os caras sabem tudo de Deus. E fica jogando na cara de Jó, dizendo que ele é uma desgraça. E no final, quando Deus aparece, ele fala, quem são estes que encobrem o meu conselho com palavras sem entendimento? Vai, fala comigo. Onde você estava quando eu criei as estrelas dos céus? Coloquei o Órion e coloquei elas no fundamento. E quando eu fiz isto, e quando eu fiz as estrelas, você sabe o nome de cada uma delas? Eu sei, porque fui eu que fiz. Quem é você para dizer alguma coisa? É arrepiante o negócio, né, gente? É arrepiante. Deus está falando, vocês estão falando de quem vocês não conhecem. E Jó termina dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora
os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza. Jó agora tem uma experiência, amém? O religioso não tem uma experiência com Deus, ele conhece fatos, ideias sobre Deus, ele não ouve o Espírito Santo. O fermento dos fariseus é aquele em que os fariseus, eles querem dar explicações de tudo, não se envolve com o problema. A pessoa está com uma doença, ele quer dar uma explicação que você está ruim assim, mas ele não é capaz de orar e chorar com aquela pessoa e dizer: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou do seu lado, amém? Alegam praticar princípios bíblicos, mas é um racionalismo religioso. Relaciona-se com Deus na base da troca. Rituais: se você fizer isso, Deus tem que fazer isso. Se você fizer isso, Deus tem que fazer aquilo. Sabe como é que é? Tentam fazer o quê? Controlar Deus. Afasta o Espírito Santo. Tem orgulho e vaidade no coração, porque assim, eles não gostam de estar errado. E se tem uma coisa que fariseu não gosta de estar errado, eles argumentam, eles brigam, eles querem ter a razão. E aí? Eles têm dificuldade para perdoar, eles ficam irados, eles têm mágoa. Mas eles estão lá dizendo que conhecem a Deus, conhece a Bíblia melhor que todo mundo. Jesus chamou eles de sepulcros caiados de branco. Por fora está bonitinho, mas dentro está podre, morto. Eles valorizam as tradições, eles invalidam a palavra de Deus. Os fariseus tinham um hábito lá: se o que você ia dar para o seu pai e para sua mãe para sustentá-los da velhice, você disser que é corbã, oferta para o Senhor, não tem que dar para os pais. Hipócritas, falou Jesus, hipócritas, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Eles gostam de receber uns dos outros. Tudo bem, gostam de, né? Sabe como é que é? Eles admiram as posições sociais, procuram reconhecimento humano. Eles gostam de ser reconhecidos, eles gostam de mostrar que sabem, mas eles não têm amor, não têm compaixão. Isso é uma coisa rasa no fariseu. Despreza os que não são do mesmo nível deles. Lembra do publicano, que é um judeu cobrador de impostos, né? E o fariseu, Senhor, obrigado, que eu não sou como esse publicano miserável, eu dou o dízimo tudo que tenho, jejuo 2 vezes por semana, quá. E o outro dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Quem é que desceu para sua casa justificado? O miserável, porque o outro, diz a Bíblia, falava de si para si mesmo, ou seja, Deus não estava ouvindo. E o outro pobre miserável, que estava lá contrito, dizendo: Senhor, me perdoa, eu não consigo. A esse Deus ouviu. Eles amam o dinheiro, usam a religião para ter prestígio, para riqueza, prazer pessoal. Tudo isso você pode ver. É verdade não? Você já leu a Bíblia, leu os evangelhos? Esse é o perfil dos fariseus. É o fermento deles. Eles vivem neste mundo, não é? Nesse mundo religioso. Eles justificam eles mesmos. Como é que o fermento do fariseu influencia a nossa maneira de pensar? Como é que esse fermento pode entrar na nossa mente? Como é que você identifica que você está sendo fermentado pelo fermento dos fariseus? Medo. Eu me importo muito com a minha imagem. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Se não souberem. Então, é o cara que pode ler muito a Bíblia, até orar muito, até em todas as reuniões no horário, mas só para mostrar que ele está lá. Está entendendo ou não? O que vão pensar de mim? E Deus não está dando importância para isso não, filho. Insegurança. Procura o reconhecimento dos outros e das pessoas que ele acha melhor que ele. Então ele procura sempre ver se, não é? Está sendo reconhecido. Tem uma coceirinha para falar das coisas, boas obras dele, que você não imagina. Gosta de falar dele, sabe? Porque ele precisa da aprovação dos outros. Ele é muito seguro, porque não tem dentro dele, ele não ouve aquele Espírito Santo que diz: seu meu filho amado, eu que estou cuidando de você, entendeu? Ele não consegue, não tem uma experiência.
Cristianismo é experiência com Deus vivo, amém, irmãos? Não é um conhecimento a respeito de egoísmo. Não valoriza os que não são como ele, que é inferior. Só valoriza aqueles que ele quer ser igual. Legalismo. Deus tem que fazer isto. Eu estou sendo não sei o quê. Critica os outros. Você não está fazendo isso, hein? Você viu aquele irmão? Aconteceu lá um negócio, ele bateu o carro, tudo, não sabe. Ele estava sem seguro. Você deve ter algum problema com Deus. Deve ser dizimista. É o legalista. Está sempre apontando o dedo para os outros. Está sempre se comparando, criticando e comparando. Sempre fazendo observação negativa para os outros. Porque quando ele faz a observação negativa do outro, ele se sente melhor, maior, né? Se compara. Essa comparação persegue um. Ei, irmãos, estão vendo não? Essa é a maneira é o fermento dos fariseus. É mais comum que a gente imagina, é ou não é? É. Você percebe como esses fermentos, Jesus falou, cuidado com o fermento de Herodes, com o fermento dos fariseus. Se você começar a pensar como eles, você não vai ter vida. E aí? Mas tem fermento bom? Tem o fermento bom, diz graças a Deus. Tem um fermento bom. Mateus 13:33. Olha que coisa maravilhosa. Jesus contou a seguinte parábola, história. O reino dos céus, o que é? O reino dos céus. É como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. É a mesma ideia. É o reino de Deus também é como um fermento. Se os pensamentos do reino de Deus começarem a invadir a sua mente, algo totalmente diferente vai começar a acontecer na sua vida, amém? Então às vezes um testemunho aqui, agora há pouco, não é? De uma mulher, uma irmã nossa que estava com uma dor muito forte na coluna, na lombar, não passava, e orou, Senhor, tira esta dor. E eu vou lá dar o testemunho e glorificar o teu nome que tu fizeste isto. E a dor desapareceu e não está mais lá. Porque ela pensou assim, o reino de Deus, Deus ele cura, ele é o Deus, para ela fazer essa oração ela pensou, Deus é bom, ele é misericordioso, ele está sempre disposto a curar. Jesus curou a todos os enfermos e doentes, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, ele conhece o meu sofrimento, ele está ouvindo as minhas orações, e eu creio que ele é poderoso para responder, e quando ele responder, eu vou dizer para todo mundo o que ele fez, amém? Este é o fermento do reino de Deus, que quando muda a nossa maneira de pensar, a gente começa a experimentar, diga isso, experimentar. Fermento do reino de Deus nos faz experimentar. Você sai da mera pensamentos, porque o racionalismo fica só na mente, a religiosidade parece que lá no coração, mas não está, o coração está duro. Mas o fermento do reino de Deus afeta a mente, o coração, o corpo, a alma, o espírito, afeta a família, as pessoas, os amigos da faculdade, o seu trabalho, afeta tudo, amém? É uma semente de mostarda, que é a menor de todas. Quando você planta, ela se torna uma árvore enorme, porque ela cresce, é o reino de Deus. O reino de Deus é poderoso demais. Qual é a mentalidade, o fermento que está na nossa mente? O fermento do reino de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, amém? Ele é fiel, mesmo que você não seja. Quero dar uma notícia, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, amém? Por isso o filho volta para casa e o pai é o mesmo pai, bondoso, amoroso, ele é o mesmo pai. O filho não foi, o filho mentiu, o filho errou, mas o pai é o mesmo, recebe do mesmo jeito. Você é o meu filho e nós vamos fazer uma festa, amém? Este é o fermento do reino.
Jesus venceu todos os meus inimigos. O Espírito Santo habita em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Isto são pensamentos, são convicções. É a fé que inunda a mente e o coração. É a revelação de quem Deus é, quem Ele é para você. Um Deus legalista pronto para punir? Ou Ele é o Deus que é bom, como nós falamos semana passada? Ele é bom, Ele é misericordioso. O fermento do reino de Deus mostra quem eu sou diante de Deus. Eu sou aquele que foi perdoado, aquele que foi comprado por um alto preço, aquele pelo qual Jesus morreu na cruz, amém? Aquele que foi totalmente perdoado, aquele que não pode mais ser acusado pelo inimigo, aquele que as culpas foram levadas, aquele que o nome foi escrito no livro da vida e vai viver eternamente, amém? Oh Jesus, se Ele fez tudo isso por você, não vai fazer o resto? Revelação do poder de Deus em mim, através de mim. O fermento do reino de Deus começa com uma fé, começa com a convicção. Ela vai à experiência. No reino de Deus você se torna um adorador. A mente de alguém que é cheio do Espírito Santo não fica pensando nos seus pecados, não fica vivendo religiosamente, tentando barganhar com Deus. Não se barganha com Deus, Ele já nos deu todas as coisas, amém? O religioso tenta barganhar com Deus. O filho só diz: pai. Falou: pois não, filho, o que você precisa? Eu te guiarei, eu guiarei você continuamente, fartarei a tua alma em lugares secos. Isaías 58, 12. Você será um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. A mente de alguém cheio do Espírito Santo não resolve as coisas da sua própria maneira. Vive na realidade que o céu vem na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua. O impossível é a oportunidade de Deus manifestar o seu poder. Olha o fermento do reino de Deus, diga isso. O impossível é a oportunidade de Deus manifestar o seu poder, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar nunca. Por isso a palavra de Deus diz, quando Paulo falou: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, eu não dei a vocês nem fermento de Herodes, nem dei a vocês fermento de fariseus. A minha mensagem, diz o apóstolo Paulo, foi demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, amém? Ele falou das coisas do Espírito Santo, ele pregou a palavra de Deus, ele falou do poder de Deus, ele falou do Espírito Santo que vive dentro, e diz: agora você precisa experimentar isto. Não se trata de racionalismo. Deus não joga a sua mente fora. Você está usando a sua mente agora, está ou não está? Porque para entender isto, que é o fermento do reino, você tem que usar a sua mente. Transformai-vos pela renovação da sua mente, a maneira de pensar. Quando você começa a pensar como Deus pensa, você começa a experimentar as coisas do reino dos céus. E aí? Qual fermento está no seu coração e na sua mente? Pode subir a banda aqui, por favor. Fermento de Herodes? Racionalismo humano? Fermento de fariseus? Da religiosidade? Ou é o do reino de Deus? Do Espírito Santo? Aquele que fala: as coisas podem mudar, sim, podem. A minha vida pode ser totalmente diferente. Eu creio que Ele é poderoso para fazer aquilo que eu não preciso, não depende de mim. Eu me entrego nas mãos dEle, eu quero Ele. Eu preciso mais é dEle. É o fermento da lógica, da razão. Quer conhecer a Deus pela sua racionalidade, quer conhecer a Deus pelo seu entendimento. Você precisa entender para poder crer. Esquece, eu era assim. Eu queria entender tudo para crer. Eu era cheio de argumentos. Depois eu vi o quanto tonto eu era.
Com todos eram meus argumentos. Eu queria entender tudo. E aqui alguém me falou, uma pessoa simples, que eu achava muito menos inteligente, muito menos instruída, falava errado, não tinha os S's. Ele falou assim: filho, você precisa crer primeiro. E depois você experimenta, aí você entende. A Bíblia a gente crê, porque a Bíblia é uma pessoa. Ele é o verbo vivo, a palavra. Você primeiro, você tem um relacionamento com Ele. A palavra é viva. Você não questiona com a sua mente. Você conhece, você experimenta. Aquele que crê em mim. Eu tive que me humilhar e dizer: é verdade. Quem sou eu? Estou achando que eu sou quem? Eu falei: eu quero te conhecer. Minha mente não pode te compreender. Quando eu fiz isto, me humilhei, eu comecei a saber quem Ele era. Comecei a ouvir a sua voz. Num culto com a minha namorada, que era Marisa, eu não teria conhecido Jesus se não fosse por ela. Eu estou lá atrás, na igreja cheia da Comunidade da Graça. Começa a cantar uma música e eu falo. E eu comecei a me arrepender e dizer: eu sou um pecador. Quem que eu sou? Eu pude ver quanto horrível eu era. Comecei a chorar no ombro dela. E eu ouvi uma voz. Eu ouvi, não sei se eu ouvi, mas eu ouvi claramente na minha mente. Eu disse: eu vi o quão horrível que eu era. E eu falei: eu não consigo me mudar. E aquela voz, o Senhor falou: você quer que eu mude a sua vida? Você quer que eu transforme você? Eu posso fazer tudo que você não pode. Eu falei: eu quero. E quando eu falei: eu quero, transforma a minha vida, começou. Ele me disse palavras que depois estavam na Bíblia. Eu comecei a sentir uma alegria, parei de chorar, falei: coisa estranha. E eu comecei a sentir uma paz, uma alegria, dizendo: agora sou eu. Eu é que vou fazer na sua vida. Sou eu que vou fazer isso. Pela graça de Deus, desde aquele dia, porque teve muitas pessoas que me amaram na minha vida, amigos de verdade, que me ensinaram a andar. Por isso que é bom estar na célula, por isso que é bom ser um discípulo, por isso que é bom ter amigos, não andar sozinho. Me ensinaram a conhecer a Deus, me ensinaram a crescer. Onde estaria eu se não fossem os irmãos, as pessoas pacientes que cuidaram de mim? Era muito difícil, mas eu fui me rendendo, irmãos. E eu vi que a minha racionalidade não servia para nada. Vamos ficar de pé. Ei, Deus está falando com você? Está falando, não? Você entendeu os fermentos? Se o fermento de Herodes ou dos fariseus estiver dominando muito os seus pensamentos, sua vida meio sem sentido, você faz um esforço tão grande para ser cristão, para tentar ser. Mas se o fermento do reino está na sua mente, mesmo quando você é abalado por situações difíceis que você não entende, você sabe, você tem a plena convicção de que Ele está lá com você. Sabe a tempestade no barco? Está lá aquela tempestade, você fala: Jesus está aqui comigo. E não precisa nem acordar Ele não. Você pode levar até dizer: acalma-te, vento cessa. É isso que Jesus queria que eles fizessem, né? É isso que Jesus queria que eles fizessem. Vocês mesmos se levantem, vocês mesmos repreendam o mar. Vocês têm autoridade no meu nome. Vocês expulsaram demônios, vocês já fizeram tantas coisas. O reino de Deus foi dado a vocês. Amém. Deus deu o reino de Deus aos filhos dele. Coloca a mão aí no seu coração, que simboliza a sua mente. Sempre está no coração e na mente. Agora você fala: Senhor, mostra para mim se tem fermentos que estão aqui fermentando
que estão levedando, que estão afetando a minha mente. Senhor, eu não quero ser racional mais, eu não quero ser religioso, eu quero ter uma experiência contigo. Fala isso para Ele: eu quero ter uma experiência contigo. Eu não quero te conhecer por informações. E se você teve muitas experiências antigas com Deus, e você está vivendo de experiência antiga, deixa eu dizer, Deus tem coisas novas hoje, agora para você, amém? Agora Ele tem coisas novas, agora Ele tem o novo, Ele tem coisas novas, Ele faz coisas novas todos os dias. Vá falando com Ele agora, Ele está te ouvindo e fala: Senhor, eu quero coisas novas, eu quero experimentar. Vá, fala com Ele, Ele está te ouvindo. Eu não posso falar com você, mas Ele está te ouvindo agora. Os ouvidos dele estão abertos, os olhos dele estão abertos para você. Canta, filha. Fala conosco, Senhor.